Fala meu aluno, fala minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia. Vamos dar continuidade aonde a gente parou na nossa aula falando sobre o crime de homicídio. Falamos das possibilidades do crime de homicídio qualificado, o homicídio qualificado majorado, que é quando praticado contra o menor de 14 anos, e o crime de homicídio qualificado privilegiado. Agora eu vou tratar com vocês sobre o homicídio culposo, que também não é menos importante. Falando do homicídio culposo, ocorre quando o agente pratica uma conduta direcionada a outra, mas por inobservância de um dever de cuidado. Não foi porque eu quis, não existiu o dolo, não existiu o tal do animus necandi, mas por uma inobservância de um dever de cuidado, por conta de uma negligência, por conta de uma imprudência, por conta de uma imperícia, eu acabei causando a morte da pessoa. Veja bem, culposo porque eu não quis, eu tenho uma parcela de culpa. Por conta de uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, eu poderia ter evitado. Por uma inobservância de um dever de cuidado, eu acabei cometendo o delito de homicídio. Acabei matando uma pessoa não por querer. E eu também vou ser responsabilizado. Eu sei, será uma pena mais branda, uma pena mais leve, né? Nem se compara ao crime de homicídio em si do artigo 121 ou do crime qualificado, mas será punido também de acordo com a nossa lei. Exemplozinho aqui para vocês. José, ao pintar a fachada da sua casa, deixa uma lata de tinta perigosamente na beira do andame. Sem querer, aqui ó. Sem querer, José esbarra na lata, que cai sobre a cabeça de um pedestre, causando a morte. Homicídio culposo. Ele não quis, ele não teve o ânimo necandi, ele não teve o dolo de matar, mas por culpa, por negligência, por imprudência, ele acabou praticando o crime de homicídio. Isso aqui, de acordo com o Código Penal, vai ter uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Tá vendo aqui, ó, é uma pena mais branda, é uma pena mais suave, mas cabe sim responsabilização penal por conta desse crime. Existem alguns benefícios que o crime culposo traz, mas existem também algumas diferenças, por exemplo, que o crime de homicídio culposo, ele também vai existir o majorado. Na maioria das vezes, quando o crime é culposo, não existe esse crime culposo majorado, mas o crime do artigo 121, do homicídio em si, ele traz essa possibilidade. Existem alguns benefícios, que é o que eu vou tratar com vocês agora, e o primeiro deles é o perdão judicial. Perdão judicial, o juiz vai perdoar, vai gerar a extinção da punibilidade. Presta atenção, quando é que pode acontecer isso? Somente no homicídio culposo. Somente no homicídio culposo. O juiz ele poderá, lembra, é diferente e deverá. Aqui o juiz pode, a depender do caso concreto, deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Exemplo, um pai que atropelou a própria filha ao dar marcha ré. O pai está lá, saindo da sua garagem, né, tentando dar ré, não consegue visualizar bem, e aí vai lá devagarzinho, a criança está lá sentada, o sensor de ré não identificou que tinha uma pessoa lá, ele infelizmente passa por cima da criança e vem a matar a sua própria filha. Agora pensa comigo, qual a pena mais grave? É ele ser punido com essa penazinha aqui de detenção de 1 a 3 anos ou ele perder a sua própria filha? Cara, a dor do pai que perde a filha já é tamanha, né? Imagina se for ele mesmo matando a própria filha. Cara, não tem pena maior do que essa. A pena do pai que mata a filha, a perda em si, a perda da filha, já é a pena maior. Então, nessa situação, não teve culpa. Entende comigo? Não existiu culpa. Então, o juiz ele pode aplicar, sim, o perdão judicial. Beleza? Perdão judicial, o juiz ele pode, a depender do caso, e se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção seja desnecessária. Cara, o que seria uma pena de detenção de um crime desse do que ele perder a própria filha? Então, cabe o perdão judicial somente na hipótese de homicídio culposo. Perdão judicial vai gerar a extinção da punibilidade. Não vai ser punido. Ele vai deixar de aplicar a pena. Homicídio culposo majorado, que foi o que eu trouxe para vocês, é uma exceção da exceção.
Homicídio culposo ele pode ser majorado. A pena vai ser aumentada de 1/3 mais uma vez, que é para te fazer confundir. A pena pode ser aumentada de 1/3 se o crime resultar em inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Vamos lá, imaginar a minha situação. Se você não sabe um pouquinho da minha história, não assistiu às primeiras aulas do nosso curso, eu sou engenheiro civil, sou formado, trabalhei muito tempo na área, mas era uma área que eu não me identificava e hoje eu sou polícia, estou muito satisfeito e aqui agora poder contribuir na tua jornada, na tua preparação. Mas vamos lá, eu sou engenheiro civil. Vamos imaginar que eu estou construindo um prédio. Meu papel é fazer um estudo de viabilidade, solo, está tudo ok e tal, para trazer os projetos e tudo para depois poder construir. Eu não observei que esse solo era mais fraco do que o outro e acabei construindo 2 prédios, 2 blocos lá. Por inobservância do meu dever de profissão, eu deixei de analisar aquele solo. Não foi porque eu quis. Se foi porque eu quis, homicídio culposo. Mas foi por uma inobservância. Acabei não analisando. Construí o prédio, o que é que aconteceu? O prédio caiu, chegando a matar pessoas. Eu serei responsabilizado culposamente, a não ser que tinha como eu verificar e eu assumi o risco. Aí eu entro para o dolo eventual. Né? Teve o dolo porque eu assumi o risco, mas não. Foi por inobservância de uma regra técnica de profissão. E acabei não analisando a situação e acabei vindo a matar essas pessoas. Não queria, mas aconteceu. Então eu serei responsabilizado pelo crime de homicídio culposo e ainda terei esse aumento, né, esse crime culposo majorado de 1/3 por conta de inobservância. Inobservância técnica, deixar de prestar socorro ou fugir para não ser preso. Tá? Nessas 3 situações, eu, por inobservância técnica, seja ela de profissão, de arte ou de ofício, ou o agente causando, por exemplo, um acidente, né? Acidente de trânsito, ele vai lá e não presta socorro para a vítima, ou não procura diminuir as suas consequências, vai lá tentar ajudar, liga para a ambulância, liga para o SAMU, né? Ou, muito pelo contrário, ele fugir com medo de ser preso em flagrante, ele vai ser responsabilizado pelo homicídio culposo, se ele não tiver culpa nenhuma, não tiver assumido o risco, né? Por negligência, imprudência ou imperícia, e ainda vai ter esse aumento de 1/3. Coloque isso aqui no teu material. Feminicídio, aqui é um ponto importante também que eu queria trazer para vocês. Existiu ano passado uma atualização muito bacana, por sinal, mudou muita coisa na questão do homicídio, do feminicídio, da Lei Maria da Penha em si, né? Mudou até a pena, que antes era de detenção, hoje é de reclusão, lá para quem descumprir as medidas protetivas, e teve uma atualização referente ao feminicídio que eu queria trazer para vocês também. O feminicídio hoje ele não é mais uma qualificadora. Antes o homicídio qualificado pelo feminicídio, tá? O feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Hoje não. Hoje tem um artigo próprio dentro do Código Penal que trata sobre o feminicídio. Pode não ser cobrado na sua prova? Pode. Mas eu não quero correr esse risco de não ter te passado esse conteúdo e se for cobrado, cara, tu vai acertar. Beleza? O feminicídio é bem simples de se entender. O artigo 121A é matar a mulher, né? O feminicídio envolve a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, se envolver a morte, né, é o homicídio sim, só que agora eu estou falando de mulher. E ó, atualização de 2024. Se for por condição do sexo feminino, reclusão ó, de 20 a 40 anos. Se liga, é a maior pena do Código Penal hoje. 40 anos. Está no limite. Beleza? Reclusão de 20 a 40 anos. Trazendo uma maior punição, trazendo uma pena maior,
o legislador ele visa diminuir esse índice de criminalidade contra a mulher envolvendo violência do sexo feminino, que está muito grande, beleza? Então a ideia é essa, aumentar a pena para tentar diminuir esses índices de criminalidade quando envolve o feminicídio. Considera-se que há razão de condição de sexo feminino. Condição de sexo feminino. Quando é que vai ser considerado? Quando o crime envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Se for nessas duas situações, se o texto em si, a tua banca trouxer e você conseguir identificar que é envolvendo violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher e ocorreu a morte, muito provavelmente será feminicídio, e decore essa pena, que é a pena mais grave, teve atualização, é novinha e pode ser cobrada, e você tem que garantir, beleza? Essa questão é aquela que tu tem que garantir, porque nem todo mundo está passando feminicídio, e se isso aqui for cobrado, cara, vão ser poucos que vão estudar, porque saiu da parte de homicídio, o cara vai ficar preso só ao homicídio e não vai estudar o 121A, não caia nessa. O feminicídio ele pode ser majorado, pode ter o aumento de pena. A pena do feminicídio é aumentada, de novo, de 1/3 até a metade. Cara, é muito fácil de confundir. Eu vou fazer o seguinte, no nosso bloco que a gente vai tratar sobre as questões, no nosso bloco só de questões batendo no edital, eu vou trazer um bizu, vou trazer um resumozinho separado só dos crimes majorados para tu poder tentar decorar ou levar pelo menos para a tua prova. Vou colocar nos flashcards, vou colocar no nosso material também aqui para te auxiliar, beleza? Eu aconselho que decore, porque é muito fácil de confundir. Quando é que vai ser aumentado? Se for durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável pela criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. E se for praticado o crime de feminicídio, a morte da mulher, se for durante a gestação, se for durante os 3 meses posteriores ao parto, ou se a pessoa for mãe ou responsável de criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, o crime vai ser majorado. Se for contra menor, mais uma vez, menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Também, na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima, se for na presença do filho, da filha, do pai, da mãe, né, ascendentes ou descendentes, será responsabilizado também com a pena mais grave. Se for em descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto lá na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Se for em descumprimento de medida protetiva de urgência, vai ser responsabilizado pelo crime pelo crime de feminicídio e ainda vai ser responsabilizado também na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que traz um crime sobre o descumprimento de medida protetiva. Beleza? E o último, se for nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8, lá do crime de homicídio, você volta no material e marca as 3 possibilidades também. Vamos praticar? Treino é treino, jogo é jogo. Primeira questão. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob domínio de violenta emoção, quem trabalha com palavras-chave já vai identificar que isso aqui é o homicídio privilegiado, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão deste ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar: responderá por homicídio consumado na modalidade simples? Não. Responderá por homicídio privilegiado? Letra B, vai existir a redução de pena. E lembra, homicídio privilegiado qualificado, também chamado de homicídio híbrido, é válido, desde que de natureza objetiva, a qualificadora. Responderá por homicídio consumado por motivo fútil? Não. Não responderá por crime. Pior ainda, responderá por homicídio por motivo torpe? Não. Homicídio privilegiado, vai ter uma redução de pena. De acordo com o que prevê o Código Penal acerca dos crimes contra a pessoa, caracteriza obrigatoriamente uma qualificadora do crime, o homicídio, o seu cometimento. Qualificadora, quais os crimes qualificados contra menor de 14 anos?
apenas na modalidade culposa? Não, o que está errado é isso aqui. Por motivo de vingança. Falei para vocês que vingança entra aqui? Não. O que é que o aluno ele costuma fazer? Quando ele esquece, ele vai na lógica. Porra, se tem emboscada, se tem traição, ou outro meio insidioso ou cruel e tal, acredito que vingança entra. Aí tu vai na lógica, né? Na lógica, tá certo. Aí bota o pontinho aqui. Aí quando tu vem e marca ela como certo, aí o que é que acontece? Fumo dos grandes, beleza? Não falei de vingança para vocês. Não tratei em nenhum momento sobre vingança. Tá errado também. Contra a mulher, apenas no caso de menosprezo? Não. Com o emprego de arma de fogo de uso restrito. O professor está incompleto, é o incompleto que está certo. Se a questão tivesse trazendo apenas, aí estaria errado, porque é o restrito e o proibido. O que não cabe é o permitido, mas não trouxe esse termo apenas, então é o incompleto que está certo. Mas vamos ver a letra E. Contra um primo de policial civil em razão da função exercida. Contra um primo de policial civil. Primo não consta dentro do rol lá dos crimes contra agentes do 142 e 144. Então, resumindo, letra D é o nosso gabarito da segunda questão. Terceira, é considerado qualificado o homicídio se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique a sua vulnerabilidade. Será qualificado se for contra menor de 14 anos. E esse qualificado será majorado nessa situação. Não estou falando de crime qualificado aqui. Se o crime for praticado por milícia privada, eu já sei que é majorado. É o homicídio simples majorado, que é por milícia privada ou por grupo de extermínio. A gente viu isso lá no início da aula. Se o crime é praticado contra menor de 14 anos, lembra da lei Henri Borel, C. Se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente, ascendente aqui é majorado, e é do crime de feminicídio. Se o autor é ascendente, padrasto, aqui mesma coisa dessa situação aqui da letra A, né? Não vai ser considerado porque tem que ser o menor de 14 anos. E essa situação é majorante da qualificadora. Resta para a gente a letra C, que é a mais bonitinha e é a que está mais correta. Beleza? Terceira questão, letra C. Quarta, José com dolo de matar. Dolo de matar, como é que a IDECAN chama isso aqui? Animus necandi. Resolve torturar Carlos até a sua morte. E aqui eu já vou na lógica com vocês, antes mesmo de adentrar ao restante da questão. Se o dolo é de matar, eu quero matar, eu vou usar a tortura para qualificar. Aqui de cara eu já cortaria lesão, homicídio e tortura. Aqui vai ser o homicídio qualificado pela tortura. Mas vamos ler. Para tanto, se inspirando em filmes de guerra hollywoodianos, faz com que Carlos sofra. Eu vou fazer ele sofrer primeiro para depois matar, tanto física e mentalmente, como forma inimagináveis, visando acarretar a sua morte. Desde o princípio, eu quero matar. Então não tem como ser a tortura. A tortura qualificada pela morte é um crime doloso. Eu não quero matar, mas acabo matando por culpa. Não é letra C, só nos resta a letra A de aprovado, que você será na PMCE, se Deus quiser e permitir. E é isso, meus queridos, finalizamos essa nossa aula tratando sobre o homicídio. Passei tudo que importa e eu te espero na próxima aula para a gente falar sobre os tipos de criminosos. Eu marquei um compromisso contigo no início da nossa aula, que fazer ser aprovado na PMCE e te fazer gabaritar a matéria de criminologia. E é isso que eu pretendo. Te espero na próxima aula, não perca tempo, siga o cronograma. Se tiver para partir para a próxima, vai. Se não tiver, espera um pouquinho que vai chegar a hora certa. Beleza? Eu sei o que eu estou fazendo, estou te colocando no rumo certo. Não gagueje não. Tamo junto. Valeu. É nóis.